Um milionário secreto fingiu ser seu encontro falso, até que o beijo dele a fez se apaixonar de verdade. Histórias de amor te tocam? Diz aí de onde assiste. Vamos juntos nessa emocionante jornada. Alejandra Herrera estava escondida atrás de um cardápio gigante no restaurante mais chique de Guadalajara, rezando para que a terra se abrisse e a engolisse. Seu vestido emprestado da melhor amiga coçava em lugares que ela não podia se coçar em público, e os sapatos de salto alto pareciam ter sido projetados por alguém que odiava pés humanos. Você consegue fazer isso, murmurou para si mesma, ajeitando os óculos nervosamente. É só um encontro falso. Uma noite fingindo ser a namorada perfeita de alguém que você nunca viu na vida. O que poderia dar errado? Tudo, aparentemente. Primeiro, ela havia derramado café na blusa no caminho para o trabalho naquela manhã, forçando-a a usar uma camiseta com um unicórnio estampado que dizia Believe in Magic, não exatamente a imagem profissional que queria passar como bibliotecária. Depois, seu chefe havia anunciado cortes no orçamento, colocando seu emprego em risco. E agora, aqui estava ela, prestes a fingir ser a namorada de um completo desconhecido por $200, dinheiro que precisava desesperadamente para pagar o aluguel. Desculpe o atraso, disse uma voz masculina atrás dela. Você deve ser Alejandra. Ela se virou e quase engasgou com o próprio ar. O homem à sua frente parecia ter saído diretamente de uma revista de moda masculina. Alto, moreno, com olhos castanhos que pareciam rir mesmo quando ele não estava sorrindo, e um sorriso que poderia derreter sorvete a 20 metros de distância. Ele usava um terno que claramente custava mais que seu salário anual, mas havia algo descontraído em sua postura que a fazia pensar que ele se sentiria igualmente confortável usando jeans. Sim, sou eu, gaguejou, tentando se levantar graciosamente e quase tropeçando nos próprios pés. O salto alto escolheu aquele momento exato para se tornar seu inimigo mortal. Ele a segurou pelo braço, impedindo que ela caísse de cara no chão. Cuidado, esses sapatos parecem traiçoeiros. Eles são instrumentos de tortura disfarçados de calçados, respondeu ela. Depois corou violentamente. Desculpa, eu não queria... Quer dizer... Francisco riu, uma risada genuína e calorosa, que fez algo estranho acontecer no estômago dela. Não se preocupe, eu prefiro honestidade à diplomacia. Eles se sentaram, e Alejandra tentou desesperadamente se lembrar das instruções que havia recebido pelo aplicativo de encontros falsos. Seja charmosa, mas não exagerada. Demonstre interesse, mas não pareça desesperada. Finja que conhece o cara há algumas semanas. Então, disse Francisco, estudando o cardápio, como foi seu dia? Terrível, respondeu ela automaticamente. Depois se deu conta do que havia dito. Quer dizer, interessante, muito interessante e... produtivo. Francisco ergueu uma sobrancelha claramente divertido. Terrível como? Bem, primeiro derramei café na minha blusa favorita, que na verdade é a única blusa profissional que eu tenho. Depois meu chefe anunciou que vão cortar o orçamento da biblioteca, o que significa que, provavelmente, vou perder meu emprego. E então descobri que meu gato, Sr. Bigodes, está doente e precisa ir ao veterinário. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a consulta porque gastei minhas últimas economias comprando este vestido horrível que está me fazendo coçar em lugares impublicáveis. Ela parou abruptamente, percebendo que havia despejado toda a sua vida pessoal para um estranho nos primeiros 5 minutos. Desculpa, quando fico nervosa, falo demais. E estou muito nervosa. É por que está nervosa? Porque nunca fiz isso antes, quer dizer, nunca saí com alguém como você. Como eu. Rico, bonito, com dentes perfeitos. Ela gemeu e escondeu o rosto nas mãos. Por favor, me diga que você não vai me dar uma avaliação ruim no aplicativo. Francisco ficou quieto por um momento, e quando ela finalmente se arriscou a olhar para ele, encontrou uma expressão estranha em seu rosto. Que aplicativo? O sangue de Alejandra gelou. O aplicativo de encontros falsos? Rent a Date? Você não me contratou para fingir ser sua namorada esta noite. Eu achei que você fosse meu encontro às cegas, minha secretária que organizou. Eles se encararam em silêncio absoluto por aproximadamente 15 segundos. O suficiente para Alejandra calcular mentalmente quantas formas diferentes de mortificação uma pessoa podia experimentar em uma única noite. Oh, meu Deus, sussurrou ela. Você é Francisco Marim? Sou.
O Francisco Marin da Marin Industries? O mesmo. O multimilionário Francisco Marin que está na Forbes? Infelizmente. Alejandra se levantou tão rapidamente que quase derrubou o copo de água. Eu preciso ir embora. Agora. Imediatamente. Espera. Não. Esta é oficialmente a situação mais constrangedora da minha vida inteira. E olha que eu uma vez tropecei na formatura da faculdade e caí em cima do reitor. Eu vou embora, você vai fingir que esta conversa nunca aconteceu. E talvez em uns 20 anos eu pare de morrer de vergonha. Ela fez menção de sair, mas Francisco se levantou e gentilmente pegou sua mão. Por favor, fique. Por quê? Para que você possa se divertir mais um pouco com a bibliotecária patética que confunde encontros às cegas com um trabalho de acompanhante. Por quê? Disse ele, sorrindo daquela forma que fazia coisas estranhas com o sistema cardiovascular dela. Esta é a conversa mais interessante que tive em meses. Interessante? Eu acabei de admitir que estou aqui por dinheiro. E eu acabei de descobrir que minha secretária me armou um encontro às cegas com alguém que pensa que precisa fingir gostar de mim para sobreviver. Honestamente, não sei qual de nós deveria estar mais constrangido. Alejandra o olhou desconfiada. Você não está com raiva? Por quê? Porque você foi honesta desde o primeiro minuto? Porque me disse exatamente como se sente, em vez de fingir que está impressionada com meu dinheiro? Alejandra, você literalmente reclamou do próprio vestido. Quando foi a última vez que você acha que alguém foi tão genuíno comigo? Provavelmente nunca, admitiu ela, se sentando novamente. Imagino que as pessoas fiquem meio estranhas com você por causa do dinheiro. Meio estranhas é um eufemismo generoso. Deve ser solitário. É. A simplicidade da admissão dela o pegou desprevenido. A maioria das pessoas assumia que dinheiro significava felicidade automática. Bem, disse Alejandra, pegando o cardápio novamente, já que nós dois fomos vítimas de uma situação bizarra, que tal transformarmos isso num encontro de verdade? Mas eu pago minha metade. Você não precisa, Francisco, sem ofensa, mas você provavelmente gasta mais em café numa semana do que eu ganho num mês. Me deixa manter um pouquinho da minha dignidade, ok? Ele sorriu. Tudo bem, mas só se você me prometer que vai continuar sendo brutalmente honesta a noite toda. Posso fazer isso. Na verdade, é meio que minha especialidade acidental. Ótimo. Então me conta mais sobre o Sr. Bigodes. E assim, entre risos e histórias embaraçosas, começou algo que nenhum dos dois estava esperando. Francisco descobriu que Alejandra era engraçada sem tentar ser, inteligente de uma forma que o fazia querer conhecer melhor como funcionava sua mente e generosa com seus sorrisos. Ela falava sobre livros como outras pessoas falavam sobre celebridades, gesticulava muito quando ficava animada e tinha uma risada que parecia música. Alejandra descobriu que Francisco, longe de ser o empresário frio e calculista que imaginava, era gentil, fazia perguntas porque genuinamente queria saber as respostas e tinha um senso de humor seco que combinava perfeitamente com sua tendência de ser desastradamente honesta. Você sabe, disse ela, enquanto eles dividiam uma sobremesa que custava mais que sua conta de luz. Quando acordei hoje de manhã, jamais imaginei que terminaria o dia jantando com alguém da Forbes. E quando acordei hoje de manhã, respondeu Francisco, jamais imaginei que terminaria o dia desejando que a noite não acabasse nunca. Alejandra parou com a colher no meio do caminho para a boca. Sério? Brutalmente honesto, lembra? Certo. Bem, então vou ser brutalmente honesta também. Também não quero que a noite acabe, mas provavelmente deveria, porque você é você e eu sou eu. E isso parece o tipo de situação que vai dar muito errado muito rapidamente. Por que daria errado? Porque você é um multimilionário e eu uso cupons de desconto no supermercado. Porque você provavelmente tem uma agenda cheia de compromissos importantes e eu passo meus fins de semana reorganizando minha pequena biblioteca particular e assistindo documentários sobre gatos. Somos de mundos completamente diferentes. E se eu disser que seu mundo me parece muito mais interessante que o meu, eu diria que você está sendo gentil. E se eu disser que gostaria de conhecer sua biblioteca particular e talvez assistir 1 ou 2 documentários sobre gatos? Alejandra o estudou cuidadosamente, procurando sinais de que ele estava brincando com ela, mas tudo que viu foi sinceridade genuína. Então eu diria que você é oficialmente a pessoa mais estranha que já conheci. Estranha no bom sentido? Definitivamente no bom sentido.
Quando a conta chegou, eles brigaram educadamente sobre quem pagaria, com Francisco argumentando que havia sido tecnicamente um encontro e Alejandra insistindo que havia sido um mal-entendido mútuo e que ela mantinha sua palavra sobre pagar sua metade. Você é impossível, disse Francisco, mas estava sorrindo. Sou teimosa. Há uma diferença. Qual? Teimosa é mais charmoso. Eles saíram do restaurante juntos e Francisco insistiu em caminhar com ela até o ponto de ônibus. Você não precisa fazer isso, protestou Alejandra. Sei que deve ter motorista ou algo assim. Tenho, mas quero ter certeza de que chegou em casa em segurança. Francisco, eu pego o ônibus à noite há anos. Sei me cuidar. Não duvido, mas ainda quero esperar com você. Eles ficaram no ponto de ônibus em um silêncio confortável, observando o movimento da cidade. Francisco não conseguia se lembrar da última vez que havia simplesmente parado para observar a vida acontecendo ao seu redor. Posso te fazer uma pergunta? Disse Alejandra de repente. Claro. Por que sua secretária achou que você precisava de um encontro às cegas? Francisco riu, mas havia uma nota de tristeza na risada. Porque ela está preocupada que eu vou morrer sozinho e seja encontrado semanas depois por um zelador. Isso é muito específico. Carmen tem uma imaginação dramática. Ou talvez ela te conheça bem o suficiente para saber que você está solitário. Francisco a olhou, surpreso com a percepção. Você sempre vai direto ao ponto assim? Desculpa. Minha mãe sempre dizia que eu tinha filtro social defeituoso. Não se desculpe. É refrescante. O ônibus apareceu na esquina e Alejandra sentiu uma estranha pontada de decepção. Bem, disse ela, ajeitando a bolsa no ombro. Obrigada por não me mandar embora quando descobrimos o mal-entendido. Obrigado por ficar quando descobriu quem eu era. Para ser honesta, ainda estou meio em choque. O ônibus parou na frente deles e a porta se abriu. Alejandra deu um passo em direção à porta, depois hesitou e se virou para ele. Francisco? Sim? Se você realmente quiser conhecer minha biblioteca e assistir documentários sobre gatos, meu número está... Bem, na verdade você provavelmente pode me encontrar na biblioteca municipal. Trabalho lá todos os dias. Alejandra? Sim, eu vou aparecer lá. Sério. Brutalmente honesto, lembra? Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro e subiu no ônibus. Francisco ficou no ponto até o ônibus desaparecer de vista, se perguntando como uma noite que havia começado, como uma obrigação social havia se transformado na melhor noite que tivera em anos. No ônibus, Alejandra se pegou sorrindo como uma idiota e olhando pela janela, ainda meio incrédula com o que havia acabado de acontecer. Seu celular vibrou com uma mensagem da melhor amiga. Como foi o encontro falso? Conseguiu o dinheiro? Alejandra olhou para a mensagem e percebeu que havia completamente esquecido do dinheiro. Havia começado a noite preocupada com $200 e terminado com algo que valia muito mais que isso. A possibilidade de que talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado alguém que a via pelo que realmente era. E o mais surpreendente de tudo, ele parecia gostar do que via. Alejandra passou a manhã seguinte tentando convencer a si mesma de que a noite anterior havia sido um sonho muito detalhado. Ninguém simplesmente esbarrava em multimilionários em encontros falsos mal planejados. Essas coisas não aconteciam com bibliotecárias que usavam óculos com fita adesiva e cujo gato tinha mais seguidores no Instagram do que elas. Estava organizando uma sessão de livros infantis quando ouviu uma comoção na entrada da biblioteca. Vozes sussurrando com urgência, o som de pessoas se movendo rapidamente, e então a voz inconfundível de Dolores, a bibliotecária-chefe. Senhor, o senhor tem certeza de que está no lugar certo? Esta é uma biblioteca municipal. Tenho certeza, respondeu uma voz familiar, que fez o coração de Alejandra dar um salto mortal triplo. Estou procurando por Alejandra Herrera. Ela se escondeu atrás de uma estante alta de livros de história, subitamente consciente de que estava usando uma camiseta que dizia "Shh, é um segredo de biblioteca", e calças jeans com um pequeno buraco no joelho que ela havia tentado disfarçar com caneta preta. "Alejandra!" gritou Dolores. "Tenho uma visita para você." Não havia como escapar. Alejandra respirou fundo, ajeitou os óculos e saiu de trás da estante com toda a dignidade que conseguiu reunir. Francisco estava parado na entrada principal, vestindo jeans e uma camiseta simples, mas ainda conseguindo parecer como se tivesse saído de uma revista.
Ao lado dele estava um homem mais velho de terno que segurava uma maleta e parecia extremamente desconfortável em uma biblioteca. Oi, disse Francisco, sorrindo de uma forma que fez Alejandra esquecer momentaneamente como formar palavras. Oi, conseguiu responder. Você veio mesmo. Disse que viria. Eu sei, mas... Ela gesticulou vagamente ao redor. Você está numa biblioteca pública, com um homem de terno, numa terça-feira de manhã. Este é Roberto, meu assistente. Roberto, esta é Alejandra. Roberto acenou educadamente, mas seus olhos continuaram percorrendo a biblioteca como se estivesse avaliando uma propriedade para compra. Senhor Marim, sussurrou Roberto urgentemente, tem uma reunião do conselho em 40 minutos. Cancela, disse Francisco, sem tirar os olhos de Alejandra. Senhor, você ouviu? Cancela a reunião. Roberto pareceu que iria ter um ataque cardíaco. Mas, senhor, são os investidores japoneses. Eles voaram especialmente para... Roberto. Francisco finalmente olhou para seu assistente. Quantas vezes eu cancelei reuniões nos últimos 5 anos? Nunca, senhor. Então eles vão sobreviver a uma vez. Reagenda para amanhã. Roberto abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Murmurou algo sobre precedente perigoso e saiu da biblioteca com a expressão de alguém que precisaria repensar sua vida inteira. Você cancelou uma reunião por minha causa? Perguntou Alejandra, incrédula. Tecnicamente, cancelei uma reunião porque quero ver sua biblioteca particular e assistir documentários sobre gatos. Francisco, você não pode simplesmente cancelar reuniões importantes porque... Por que não? Porque você é você. Você tem responsabilidades, pessoas dependem de você. E eu tenho o direito de decidir como uso meu tempo. Dolores se aproximou deles, tentando não parecer que estava curiosa, mas obviamente fascinada pela situação. Alejandra, querida, vai apresentar seu amigo. Dolores, este é Francisco. Francisco, esta é Dolores, minha chefe. Prazer em conhecê-la, disse Francisco, estendendo a mão. O prazer é meu, respondeu Dolores, apertando a mão dele e depois sussurrando alto para Alejandra. Onde você encontrou este espécime? Dolores? O quê? Não se pode mais elogiar um bom exemplar masculino? Francisco riu. Gosto dela. Todo mundo gosta da Dolores, disse Alejandra. Ela não tem filtro. Parece uma família, comentou Francisco, e algo no tom dele fez Alejandra olhar para ele mais atentamente. Alejandra, por que você não mostra a biblioteca para seu amigo? Sugeriu Dolores. Eu cuido das coisas aqui. Eu não posso simplesmente... Claro que pode. Quando foi a última vez que você tirou uma folga? Semana passada eu saí meia hora mais cedo porque o Sr. Bigodes estava doente. Isso não conta como folga. Vai, mostra nossa biblioteca para o moço bonito. Alejandra suspirou, sabendo que discutir com Dolores era inútil. Tudo bem, mas se alguém reclamar de você estar aqui, eu dou um jeito, disse Francisco com confiança. Como? Fazendo uma doação generosa para a biblioteca. Você não pode resolver todos os problemas com dinheiro. Posso tentar. Alejandra o levou para um tour improvisado pela pequena biblioteca. Ela mostrou a seção infantil que havia reorganizado recentemente, a área de estudo silenciosa que era seu refúgio pessoal e os computadores antigos que ela mantinha funcionando com força de vontade e muito papel contact. É pequena, disse ela, meio defensiva, mas atendemos toda a comunidade. Temos programas de leitura para crianças, aulas de alfabetização para adultos, acesso gratuito à internet. É incrível, disse Francisco, e ele realmente parecia impressionado. Sério? Sério. Você faz tudo isso com que orçamento? Praticamente nenhum. A prefeitura... Bem, não vamos falar sobre a prefeitura. Francisco parou de andar e a olhou. Alejandra, posso te fazer uma pergunta pessoal? Mais pessoal que eu confundir você com um acompanhante pago? Por que você trabalha aqui? Com sua formação, você poderia trabalhar em qualquer lugar. Como você sabe sobre minha formação? Francisco corou ligeiramente. Posso ter pesquisado você ontem à noite. Você me stalkeou na internet. Foi pesquisa básica. Queria saber se você era real ou se minha imaginação havia criado a pessoa mais interessante que conheci em anos. E qual foi o veredicto? Real, definitivamente real. E muito mais impressionante do que você se dá crédito. Francisco, Alejandra, você tem um mestrado em literatura, fala 3 idiomas fluentemente.
Ganhou prêmios por seus programas comunitários de leitura. Por que está trabalhando numa biblioteca que mal pode pagar seus salários? Alejandra se sentou numa das cadeiras pequenas da seção infantil e Francisco se sentou ao lado dela, parecendo absurdamente grande na mobília feita para crianças. Porque é aqui que posso fazer diferença, disse ela simplesmente. Trabalhar numa biblioteca chique numa área rica seria mais fácil, mas aqui tem pessoas que realmente precisam do que oferecemos. Crianças que não têm livros em casa, adultos que nunca aprenderam a ler direito, idosos que vêm aqui porque é o único lugar onde tem contato social. E você sacrifica sua estabilidade financeira por isso. Não é sacrifício quando você está fazendo o que ama. Francisco a observou por um longo momento. Você percebe que é extraordinária? Sou uma bibliotecária que mora num apartamento minúsculo com um gato que come melhor do que eu. Você é alguém que escolhe fazer o que é certo em vez do que é fácil. Isso é raro. Alejandra se sentiu corar. Para de falar assim. Por quê? Porque me faz sentir como se fosse especial, e eu sei que não sou. E se você for? Antes que ela pudesse responder, uma criança pequena apareceu correndo entre as estantes. Senhorita Alejandra! Senhorita Alejandra! Oi, Miguel! Disse Alejandra, imediatamente mudando para o modo bibliotecária carinhosa. O que aconteceu? Minha mamãe disse que posso pegar o livro sobre dinossauros. Que bom! Vamos encontrá-lo. Francisco assistiu enquanto Alejandra ajudava Miguel a encontrar, não apenas um, mas 3 livros sobre dinossauros, explicando pacientemente sobre cada período geológico e fazendo vozes engraçadas para os diferentes dinossauros. Outras crianças começaram a se reunir ao redor, atraídas pela performance. E este aqui, disse Alejandra, apontando para uma ilustração, é o Triceratops. Ele era vegetariano. Como o tio Francisco, gritou uma menina pequenininha, apontando para Francisco. Como você sabe que eu sou vegetariano? Perguntou Francisco divertido. Porque você é muito bonito. Minha avó diz que pessoas bonitas não comem carne. Sua avó é muito sábia, disse Francisco se aproximando do grupo. Posso ver os dinossauros também? E assim Francisco se encontrou sentado no chão da biblioteca municipal, rodeado por 5 crianças, enquanto Alejandra lia sobre dinossauros com vozes diferentes para cada espécie. Ele não conseguia se lembrar da última vez que havia rido tanto. Quando as crianças finalmente foram embora com seus livros, Alejandra e Francisco ficaram sozinhos novamente. Isso acontece todo dia? Perguntou Francisco. Mais ou menos. As crianças adoram histórias. E você adora contá-las. Como você sabe? Pela forma como seus olhos brilham quando você fala com elas. Pela paciência que você tem. Pela forma como você torna cada criança que sente especial. Alejandra desviou o olhar desconfortável com o elogio. Qualquer um faria isso. Não faria. Acredite em mim. O celular de Francisco tocou, interrompendo o momento. Ele olhou para a tela e suspirou. Trabalho? Perguntou Alejandra. Sempre. Você devia atender. Não quero. Francisco, você cancelou uma reunião importante para vir aqui. Não pode ignorar o trabalho completamente. Ele olhou para ela, algo mudando em sua expressão. Você está me mandando embora? Estou sendo realista. Você tem responsabilidades. E se eu disser que prefiro ficar aqui com você? Eu diria que você está sendo bobo. E se eu disser que ontem à noite foi a primeira vez em anos que me senti como uma pessoa real, em vez de só um nome numa conta bancária? Alejandra parou. Francisco, e se eu disser que quero continuar me sentindo assim? Eu diria que isso assusta. Por quê? Porque eu também me senti assim ontem à noite, e isso não deveria acontecer entre nós. Por que não? Porque você vai se cansar dessa novelinha de slamming com a bibliotecária pobre e vai voltar para seu mundo de reuniões importantes e eventos sociais chiques. A expressão de Francisco endureceu. É isso que você acha de mim? É o que eu sei sobre pessoas como você. Você não conhece pessoas como eu. Francisco, eu cresci limpando casas de pessoas como você com minha mãe. Sei exatamente como vocês veem pessoas como nós. E como é que vocês veem pessoas como nós? Como entretenimento temporário. Francisco ficou quieto por um longo momento, depois se levantou. Sabe, você está certa, disse ele, e algo em sua voz fez Alejandra olhar para ele em pânico. Francisco, Você está certa que eu devia voltar para o trabalho. Tenho reuniões, responsabilidades,
Um mundo inteiro que funciona porque eu mantenho as coisas funcionando. Eu não quis dizer, e você está certa que somos de mundos diferentes. Talvez seja impossível mesmo. Ele se dirigiu para a saída, depois parou e se virou para ela. Mas você está errada sobre uma coisa, Alejandra. O quê? Você não é entretenimento temporário. E se você conseguisse ver além dos seus preconceitos sobre pessoas como eu, talvez percebesse que eu não sou temporário também. Ele saiu da biblioteca, deixando Alejandra parada ali, de repente se perguntando se havia cometido o maior erro da sua vida. Dolores apareceu ao lado dela. Bem, disse a mulher mais velha, você conseguiu estragar tudo bem rapidinho. Dolores, aquele homem cancelou uma reunião importante para vir te ver. Sentou no chão para ouvir você ler sobre dinossauros, e você praticamente o chamou de superficial. Eu só estava sendo realista. Você estava sendo idiota. Obrigada pelo apoio. Alejandra, querida, posso te dar um conselho não solicitado? Como se eu pudesse impedir você. Às vezes, quando algo parece bom demais para ser verdade, é porque nossa autoestima está tão baixa que não conseguimos acreditar que merecemos coisas boas. Dolores. E às vezes, quando rejeitamos alguém por medo, estamos só sabotando nossa própria felicidade para poder dizer eu sabia quando as coisas dão errado. Alejandra olhou para a entrada vazia da biblioteca. E se você estiver errada? E se ele realmente for só um rico entediado brincando comigo? E se eu estiver certa? E se ele for um homem bom que genuinamente se interessou por você? Então, eu acabei de cometer o maior erro da minha vida. Provavelmente. Mas a boa notícia é que erros podem ser consertados. Como? Começando com um pedido de desculpas muito humilde e uma explicação sobre por que você agiu como uma idiota defensiva. Alejandra suspirou. Acho que vou precisar de ajuda para isso. Sorte sua que conheço todas as palavras bonitas. Sou bibliotecária há 40 anos. Alejandra passou os 3 dias seguintes praticando pedidos de desculpas no espelho do banheiro da biblioteca. Cada versão soava pior que a anterior. Francisco, desculpa por ter assumido que você era um playboy superficial. Não, muito direto. Oi, então, sobre o que eu disse? Não, muito casual. Senhor Marim, gostaria de me retratar formalmente. Não, muito formal. Oi, sou uma idiota, me perdoa? Honesto demais. Na quinta-feira, ela finalmente reuniu coragem para ir até o escritório dele. Vestiu sua única saia social, uma blusa sem manchas e os sapatos de salto que ainda eram instrumentos de tortura, mas eram os únicos que não tinham furos visíveis. O prédio da Marine Industries era uma torre de vidro reluzente no centro da cidade que fazia a Alejandra se sentir como uma formiga observando um arranha-céu. O lobby era todo mármore e plantas exóticas que provavelmente custavam mais que seu salário anual. Posso ajudá-la? Perguntou a recepcionista, uma mulher perfeitamente maquiada que parecia ter saído de uma revista de moda. Bem, gostaria de falar com Francisco. Quer dizer, Senhor Marim. Tem horário marcado? Não, mas... Sinto muito, mas o Senhor Marim não recebe sem agendamento prévio. É que eu preciso me desculpar com ele por uma coisa. Se quiser deixar uma mensagem, posso encaminhar para a secretária dele. Alejandra suspirou, se sentindo cada vez menor. Tudo bem. Pode dizer que Alejandra Herrera passou aqui e que eu sinto muito. Ela estava quase na porta quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Alejandra? Ela se virou e encontrou Roberto, o assistente de Francisco, carregando uma xícara de café e parecendo surpreendentemente alegre para alguém que ela havia visto quase ter um colapso nervoso 3 dias atrás. Roberto, oi. O que está fazendo aqui? Tentando ver Francisco, quer dizer, Senhor Marim, para me desculpar, mas ele não tem tempo disponível até... Ela olhou para a recepcionista. 3 semanas, completou a mulher, sorrindo de forma que não chegava aos olhos. Roberto franziu as sobrancelhas. 3 semanas? Mas ele tem 15 minutos livres agora. Cancelou o almoço com os diretores da filial. A recepcionista corou. Bem, pensei que... Carmen vai querer saber sobre isso, disse Roberto secamente. Venha, Alejandra. Vou levá-la lá em cima. No elevador, Roberto parecia estar se divertindo com alguma piada particular. Posso te fazer uma pergunta? Disse Alejandra. Claro. Por que está tão feliz? Na biblioteca você parecia estar tendo uma crise existencial. Roberto riu. Porque nos últimos 3 dias, o chefe tem estado impossível. Carrancudo, impaciente,
cancelando reuniões aleatoriamente. Carmen e eu estávamos começando a nos preocupar que ele estivesse tendo algum tipo de crise de meia-idade. E isso te deixa feliz porque significa que você o afetou tanto quanto ele afetou você. Como você sabe que ele me afetou? Porque você está aqui usando sapatos que obviamente a estão torturando para se desculpar por algo que aconteceu há 3 dias. Alejandra olhou para os próprios pés. É tão óbvio assim que os sapatos me machucam? Você tem andado como se estivesse caminhando sobre cacos de vidro desde que saímos do elevador. O elevador parou no 20º andar e Roberto a guiou por um corredor com carpete grosso e obras de arte que pareciam importantes. Eles passaram por várias salas de reuniões com paredes de vidro, onde pessoas de ternos caros gesticulavam em direção a gráficos e apresentações. Roberto, disse uma voz feminina com sotaque porto-riquenho. Quem é esta moça linda? Uma mulher de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um sorriso caloroso, se aproximou deles. Carmen, esta é Alejandra. Alejandra, Carmen, a secretária e verdadeira chefe desta empresa. Ah! Exclamou Carmen, seus olhos se iluminando. Você é a bibliotecária. Você sabe sobre mim? Querida, Francisco não para de falar sobre você há 3 dias. Está dirigindo todo mundo à loucura. Ele fala sobre mim? Constantemente. Alejandra faria isso de forma diferente. Alejandra não perderia tempo com essas bobagens. Alejandra entende o que realmente importa. Alejandra se sentiu corar violentamente. Oh, mas hoje ele está particularmente carrancudo. O que aconteceu entre vocês? Eu meio que o ofendi, muito, e vim me desculpar. Carmen sorriu. Que bom. Ele precisa ouvir um pedido de desculpas. Está no escritório dele, mas aviso que está com cara de poucos amigos. Pior que o normal, se perguntou Roberto. Muito pior. Ontem ele rugiu com 3 diretores diferentes por coisas completamente normais. Alejandra engoliu seco. Talvez eu devesse voltar outro dia. Nem pense nisso, disse Carmen, a empurrando gentilmente em direção a uma porta grande de madeira escura. Vá lá e conserte essa bagunça antes que ele assuste todos os funcionários. Carmen bateu na porta e, sem esperar resposta, a abriu. Francisco, tem alguém aqui para te ver. Carmen, eu disse que não quero ser incomodado. A voz de Francisco parou abruptamente quando ele levantou os olhos e viu Alejandra parada na porta. Ele estava sentado atrás de uma mesa enorme, com pilhas de documentos espalhadas por toda parte. Parecia não ter dormido direito, e havia uma tensão em seus ombros que não estava lá antes. Oi, disse Alejandra hesitantemente. Oi. Carmen e Roberto trocaram um olhar e saíram rapidamente fechando a porta atrás deles. Alejandra ficou parada no meio do escritório suntuoso, de repente consciente de como devia parecer pequena e deslocada ali. As paredes eram cobertas de diplomas, prêmios e fotos de Francisco com pessoas importantes que ela reconhecia vagamente de jornais. Você veio até aqui, disse Francisco, se recostando na cadeira. Vim me desculpar. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Porque eu fui horrível com você na biblioteca. Você foi honesta. Fui preconceituosa. Talvez, mas baseada em experiências passadas. Alejandra se aproximou da mesa dele, ainda lutando contra os sapatos traiçoeiros. Francisco, posso sentar? Estes sapatos estão me matando. Pela primeira vez ele sorriu. Apenas um pequeno sorriso, mas foi o suficiente para dar esperança a ela. Por que usa sapatos que te machucam? Porque pensei que precisava parecer profissional para vir aqui. E você acha que sua aparência normal não é profissional? Bem, eu uso camisetas com frases engraçadas e tênis com furos. E trabalha numa biblioteca, gerencia programas comunitários, tem um mestrado e fala 3 idiomas. Alejandra, você é profissional independente do que veste. Ela se sentou na cadeira na frente da mesa dele, discretamente tirando os sapatos embaixo da mesa. Ok, isso é injusto. O quê? Você estar sendo gentil quando vim aqui para me desculpar. Torna muito mais difícil fazer meu discurso preparado. Você preparou um discurso? Pratiquei no espelho por 3 dias. Posso ouvir? Alejandra respirou fundo. Francisco, eu sinto muito por ter assumido coisas sobre você baseadas nos meus preconceitos sobre pessoas ricas. Foi injusto e cruel. E você não merecia isso. Você tem se mostrado gentil, interessado
e genuíno desde o momento que nos conhecemos, e eu reagi defensivamente porque ela parou. Por quê? Porque tenho medo de pessoas que parecem boas demais para ser verdade. Por quê? Porque geralmente são. Francisco ficou quieto por um momento. Depois se levantou e contornou a mesa, se sentando na cadeira ao lado dela, em vez de ficar do outro lado da mesa intimidadora. Posso te contar uma coisa sobre meu mundo? Disse ele. Claro. A maioria das pessoas que conheço só se aproxima de mim por interesse. Querem meu dinheiro, minha influência, minha rede de contatos. Elas são charmosas e interessadas e dizem exatamente o que acham que quero ouvir. Isso deve ser terrível. É solitário, muito solitário. E depois eu te conheci e você me disse que estava ali por dinheiro logo nos primeiros 5 minutos. Você reclamou do próprio vestido, admitiu que sua vida estava uma bagunça e não fingiu se impressionar comigo nem por um segundo. E isso foi, bom, foi libertador. Pela primeira vez em anos, eu estava conversando com alguém que não queria nada de mim além de uma conversa honesta. Alejandra se sentiu péssima, e então eu estraguei tudo assumindo que você era como todas as outras pessoas ricas que conheci. Você estragara as coisas, mas não por isso. Então por quê? Porque você decidiu que eu ia te magoar antes mesmo de me dar chance de mostrar quem eu realmente sou. A verdade daquilo a atingiu como um soco no estômago. Você está certo. Alejandra, posso te fazer uma pergunta? Depois desse pedido de desculpas patético? Qualquer coisa. Seu pedido de desculpas não foi patético. Foi sim. Eu estava toda nervosa e gaguejando e estava sendo você mesma, que é tudo o que eu quero. Ela o olhou procurando sinais de que ele estava sendo condescendente, mas encontrou apenas sinceridade. Qual é a sua pergunta? O que eu teria que fazer para você me dar uma chance real? Não como o multimilionário Francisco Marim, mas como Francisco, o cara que cancelou reuniões para ir numa biblioteca, que sentou no chão para ouvir histórias sobre dinossauros, que acha que você é a pessoa mais interessante que conheceu em anos. Francisco, porque eu quero essa chance, Alejandra. Quero te conhecer melhor. Quero saber mais sobre seus livros favoritos e seus documentários sobre gatos. Quero conhecer o Sr. Bigodes e entender por que você escolhe trabalhar numa biblioteca, em vez de ganhar 3 vezes mais em qualquer outro lugar. Você realmente quer saber essas coisas? Quero saber tudo sobre você. Alejandra estudou o rosto dele, procurando sinais de falsidade, mas tudo que viu foi esperança genuína e uma vulnerabilidade que a fez perceber que talvez ele tivesse tanto medo de ser magoado quanto ela. Tudo bem, disse ela finalmente. Tudo bem o quê? Tudo bem, você pode ter sua chance real. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Francisco poderia ter alimentado a cidade inteira com energia solar. Sério, sério, mas tem condições. Qualquer coisa. Primeiro, nada de presentes caros ou gestos grandiosos. Se você aparecer no meu apartamento com diamantes ou um carro novo, eu vou correr. Entendido. Segundo, quando estivermos juntos, você é Francisco, não o CEO da Marin Industries. Nada de assistentes, motoristas ou pessoas se curvando para você. Feito. E terceiro, você tem que me deixar pagar minha parte das coisas às vezes. Minha orgulho já está ferido o suficiente. Alejandra, Francisco, é importante para mim. Ele assentiu. Tudo bem. Mas posso adicionar uma condição minha? Qual? Você tem que parar de assumir o pior sobre mim. Se algo te incomodar ou te preocupar, você fala comigo em vez de decidir sozinha que eu sou um idiota. Posso fazer isso. E você tem que usar sapatos confortáveis quando estivermos juntos. Ver você sofrendo por causa de saltos altos me deixa nervoso. Alejandra riu. Combinado. Francisco se levantou e estendeu a mão para ela. Então, senhorita Herrera, gostaria de jantar comigo hoje à noite? Em algum lugar casual onde posso usar jeans e você pode usar tênis com furos? Tenho uma ideia melhor, disse ela, pegando a mão dele. Por que você não vem no meu apartamento? Posso cozinhar alguma coisa. Você pode conhecer o Sr. Bigodes direito e eu posso te mostrar minha biblioteca particular e minha coleção de documentários sobre gatos. Isso soa perfeito. Mesmo sabendo que meu apartamento é do tamanho do seu banheiro. Especialmente sabendo disso. E que o Sr. Bigodes provavelmente vai tentar dormir no seu colo. Estou torcendo para isso. E que minha habilidade culinária se resume a macarrão instantâneo gourmet. Alejandra? Sim,
Você poderia queimar a cozinha inteira e eu ainda quereria estar lá. Por quê? Porque seria real. E eu não tive muito disso na minha vida ultimamente. Alejandra sorriu, se sentindo mais leve do que havia se sentido em dias. Então, às 7? Às 7. Quando ela saiu do escritório dele, Carmen e Roberto estavam obviamente tentando parecer ocupados, enquanto claramente escutavam tudo atrás da porta. Tudo resolvido? Perguntou Carmen inocentemente. Tudo resolvido, confirmou Alejandra. Ótimo, porque se vocês dois continuassem com essa tensão sexual não resolvida por muito mais tempo, íamos ter que intervir. Carmen! Protestou Roberto, mas estava sorrindo. O quê? Alguém tinha que dizer. Alejandra riu, se despediu deles e saiu do prédio se sentindo como se pudesse flutuar. Talvez, apenas talvez, ela merecesse algo bom, afinal de contas. Alejandra passou as 2 horas seguintes em pânico total. Seu apartamento, que normalmente lhe parecia aconchegante, agora parecia minúsculo e patético. A geladeira continha 3 ovos questionáveis, um tomate murcho e uma quantidade preocupante de comida para gato. O Sr. Bigodes a observava com desdém de seu poleiro no parapeito da janela, como se soubesse que ela estava tendo uma crise nervosa. Ok, Sr. Bigodes, disse ela, tirando tudo dos armários. Temos 2 horas para transformar este lugar num ambiente adequado para receber um multimilionário. Sugestões? O gato bocejou. Você está certo, é impossível. Ela estava considerando cancelar tudo e fingir que havia contraído uma doença contagiosa quando seu celular tocou. Alô? Alejandra? Aqui é Carmen. Carmen, como você conseguiu meu número? Roberto é muito bom com computadores. Escuta, posso dar uma passadinha no seu apartamento? Agora? Carmen, eu estou meio tendo um colapso nervoso aqui. Por isso mesmo, estou a 15 minutos do seu prédio. 20 minutos depois, Carmen estava parada no meio do apartamento de Alejandra, com as mãos nos quadris e uma expressão determinada. Primeiro, anunciou ela, pare de se desculpar pelo seu apartamento. É lindo, é seu. E qualquer homem que não conseguir apreciar isso não merece estar aqui. Mas é tão pequeno, e a cozinha tem apenas 2 queimadores e... Alejandra, você viu o apartamento do Francisco? Não. É uma caverna fria e moderna, cheia de móveis caros e sem personalidade nenhuma. Seu apartamento tem alma. Tem livros, plantas, fotos de pessoas que você ama, um gato gordinho e adorável. O Sr. Bigodes não é gordinho. Ele é bem estruturado. Exato. Este lugar é um lar. O dele é só um local para dormir. Carmen abriu uma sacola que havia trazido e começou a tirar ingredientes dela. O que é tudo isso? Ingredientes para um jantar simples, mas delicioso que qualquer pessoa consegue fazer. Nada de complicação, nada que te faça parecer que está tentando impressionar. Carmen, você não precisava. Claro que precisava. Francisco está impossível há 3 dias, e se esta noite não der certo, Roberto e eu vamos ter que procurar emprego novo. Nas 2 horas seguintes, Carmen transformou o pequeno apartamento de Alejandra. Ela ensinou Alejandra a fazer um risoto simples, mas elegante, organizou as plantas para criar um ambiente mais aconchegante e até mesmo convenceu o Sr. Bigodes a cooperar, escovando-o até ele estar presentável. Agora, disse Carmen dando uma última olhada em volta, você. Eu o quê? Precisa se trocar. O que há de errado com esta roupa? Alejandra estava usando jeans e uma camiseta que dizia I'd rather be reading. Nada há de errado, mas esta é uma ocasião especial. Você tem algo que seja você, mas um pouco mais. Ocasião especial, você. Alejandra desapareceu no quarto e voltou usando um vestido simples de algodão florido e cardigan. Era casual, mas a fazia parecer feminina e relaxada. Perfeito, aprovou Carmen. Agora me escuta. Francisco tem saído com socialites e herdeiras a vida toda. Mulheres que se vestem como modelos e têm conversas vazias sobre coisas caras. Você é diferente. Você é real. Não tente ser o que acha que ele quer. Seja quem você é. E se quem eu sou não for suficiente? Querida, se você não for suficiente para ele, então ele não merece você. Carmen estava quase saindo quando se virou na porta. Ah, mais uma coisa. Francisco pode parecer confiante e controlado, mas ele está tão nervoso quanto você. Como você sabe?
Porque ele me perguntou 3 vezes se eu achava que você gostaria dele de verdade se ele não fosse rico. Sério? Sério. Agora relaxa e aproveita a noite. Às 7 em ponto, Alejandra ouviu uma batida suave na porta. Ela respirou fundo, verificou uma última vez no espelho se estava apresentável e abriu a porta. Francisco estava parado no corredor com jeans, uma camiseta simples e uma expressão ligeiramente nervosa. Nas mãos, segurava um buquê pequeno de margaridas simples e uma garrafa de vinho que não parecia caríssima. "Oi", disse ele, sorrindo timidamente. "Oi, você veio mesmo. Disse que viria. Eu sei, mas... Bem, depois do que aconteceu na biblioteca, meio que pensei que talvez você mudasse de ideia. Não mudei. Na verdade, tenho pensado nisso o dia todo. Mesmo. Eles ficaram parados ali por um momento, só se olhando e sorrindo como 2 adolescentes no primeiro encontro. "Você vai me convidar para entrar?" perguntou Francisco finalmente. "Oh, claro, desculpa, entra." Francisco entrou no pequeno apartamento e parou, olhando ao redor com uma expressão de surpresa genuína. "Alejandra, isso é incrível. É pequeno, é perfeito." E ele realmente parecia achar isso. Seus olhos percorreram as estantes de livros que cobriam praticamente todas as paredes, as plantas em cada superfície disponível, as fotos de Alejandra com família e amigos, o cobertor colorido no sofá que obviamente havia sido feito à mão. "Sente-se", disse Alejandra gesticulando para o sofá. "Quer alguma coisa para beber? Tenho vinho, água, refrigerante." "O que você trouxe está ótimo", disse ele, entregando-lhe a garrafa. No exato momento em que Alejandra se virou para buscar copos na cozinha, o Sr. Bigodes decidiu fazer sua entrada dramática. Com um miado alto e imperioso, ele saltou diretamente para o colo de Francisco, instalando-se como se fosse seu lugar há anos. "Sr. Bigodes!" exclamou Alejandra mortificada. "Sai daí!" Mas Francisco estava rindo, coçando atrás das orelhas do gato, que começou a ronronar como um motor. "Não tem problema. Eu adoro gatos." "Tem certeza? Ele é meio possessivo." "Nós vamos nos entender muito bem", disse Francisco, e como se, para confirmar isso, o Sr. Bigodes se aninhou mais confortavelmente em seu colo. "Não vamos, garoto." Alejandra sorriu, se sentindo mais relaxada pela primeira vez desde que Carmen havia saído. Se o Sr. Bigodes aprovava Francisco, talvez ela pudesse confiar nele também. O jantar foi uma revelação. O risoto saiu perfeito. "Obrigada, Carmen." Mas, mais importante, a conversa fluiu de forma natural. Francisco perguntou sobre seus livros favoritos e realmente escutou as respostas. Alejandra descobriu que ele havia estudado literatura na faculdade antes de se formar em administração e que tinha opiniões surpreendentemente bem fundamentadas sobre autores que ela amava. "Espera", disse ela, quase engasgando com o vinho. "Você leu 100 Anos de Solidão em espanhol original?" "Li." "Por quê?" "Porque é um dos meus livros favoritos e a maioria das pessoas nem consegue terminar na tradução. É um livro incrível, embora eu ainda tenha pesadelos com o Coronel Aureliano Buendia. Você entende, todo mundo diz que é chato, mas é uma obra-prima sobre como o tempo e a memória funcionam. E Garcia Marques escreve sobre o amor de uma forma que faz você acreditar em magia." Alejandra parou de falar e o olhou fixamente. "O que foi?" perguntou Francisco. "Você acabou de citar minha dissertação de mestrado." "Sério? Palavra por palavra, bem, quase. Talvez grandes mentes pensem parecido. Ou talvez você seja mais interessante do que pensei. Só talvez?" Depois do jantar, Alejandra cumpriu sua promessa de mostrar sua biblioteca particular. Francisco a seguiu até o pequeno escritório que ela havia transformado em um paraíso de livros. Havia estantes do chão ao teto, uma cadeira de leitura confortável com um cobertor dobrado e uma mesinha com uma luminária vintage. "Meu Deus", sussurrou Francisco, passando os dedos pelos lombos dos livros. "Você leu todos estes?" "A maioria, alguns várias vezes." "Como você conseguiu tantos livros com..." Ele parou percebendo que a pergunta poderia ser insensível. "Com o meu orçamento apertado", completou Alejandra sem se ofender. "Sebos, bibliotecas vendendo exemplares antigos, trocas com outros leitores. E às vezes eu me permito comprar um livro novo quando é algo que eu realmente quero." Francisco puxou um exemplar gasto de Jane Eyre. "Este parece bem amado."
Foi o primeiro livro que comprei com meu próprio dinheiro. Eu tinha 12 anos e economizei por 2 semanas para comprá-lo. Por que este? Porque Jane era corajosa. Ela não era a mais bonita ou a mais rica, mas ela sabia quem era e o que valia. Quando eu era pequena, queria ser como ela. Você é como ela, disse Francisco suavemente. Como assim? Corajosa, determinada, fiel aos seus valores mesmo quando seria mais fácil não ser. Alejandra sentiu o coração acelerar. Francisco, é verdade. Você escolheu trabalhar numa biblioteca que mal pode te pagar porque é o lugar onde pode fazer diferença. Você se desculpou comigo mesmo quando estava com medo de ser rejeitada. Você me convidou para sua casa mesmo sabendo que ela mostra exatamente quem você é, sem disfarces. Eles estavam parados muito perto um do outro agora e Alejandra podia sentir o calor do corpo dele. E se quem eu sou não for suficiente? Sussurrou ela. Impossível, respondeu ele, elevando a mão para tocar gentilmente o rosto dela. Alejandra, você é a pessoa mais genuína que já conheci e a mais linda. Francisco, posso te beijar? Em vez de responder, ela se ergueu nas pontas dos pés e encontrou os lábios dele com os seus. O beijo começou suave, hesitante, como uma pergunta. Mas quando ela respondeu, aprofundando o beijo e entrelaçando os dedos nos cabelos dele, algo se desatou entre eles. Anos de solidão e proteção do coração derreteram naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Sussurrou Alejandra. Uau! Concordou Francisco. Eles voltaram para a sala de mãos dadas e passaram o resto da noite no sofá, conversando sobre tudo e nada. Francisco contou sobre como se sentia preso às expectativas de sua família e empresa. Alejandra falou sobre seus sonhos de escrever um livro algum dia. Eles riram sobre histórias embaraçosas da infância e descobriram que ambos eram viciados em documentários sobre crimes reais. Preciso admitir uma coisa, disse Francisco, quando já estava quase na hora de ir embora. O quê? Hoje foi o melhor dia que tive em muito tempo. Mesmo? Não fizemos nada de especial. Exatamente. Jantamos comida caseira, conversamos sobre livros, conheci seu gato. Foi normal. E eu não sabia o quanto sentia falta de normal. Bem, disse Alejandra, se aconchegando mais perto dele no sofá. Se você quiser mais normal, está sempre convidado. Cuidado com o que oferece. Posso aceitar. Estou torcendo para que aceite. Francisco sorriu e a beijou novamente. Um beijo doce e promissor. Alejandra? Obrigado. Por quê? Por me dar uma chance. Por ser exatamente quem você é. Por me fazer lembrar do que é ser feliz. E quando Francisco finalmente foi embora, Alejandra ficou na porta assistindo-o descer as escadas, com o coração cheio de uma esperança que ela não sentia há anos. Talvez, apenas talvez, ela finalmente tivesse encontrado alguém que a via pelo que realmente era e gostava do que via. 3 semanas depois, Alejandra descobriu que namorar um multimilionário era mais complicado do que os filmes faziam parecer. Não porque Francisco fosse arrogante ou controlador. Pelo contrário, ele era atencioso demais, sempre tentando simplificar sua vida de maneiras que a deixavam desconfortável. Francisco, você não pode pagar minha conta de luz, disse ela pela 10ª vez, parada na cozinha do apartamento dele enquanto ele fazia café. O apartamento de Francisco era exatamente como Carmen havia descrito. Uma caverna moderna e fria com vista para a cidade. Móveis caros que pareciam mais esculturas do que lugares para sentar. E arte abstrata nas paredes que custava mais que o salário anual de Alejandra. Por que não? É só dinheiro. Só dinheiro? Francisco, para você talvez seja, mas para mim representa minha independência. Preciso saber que posso cuidar de mim mesma. Mas por que tornar as coisas mais difíceis quando não precisa? Alejandra suspirou, se sentando no sofá branco imaculado, que provavelmente custava mais que seu carro. Porque se você começar a pagar minhas contas, qual é a diferença entre mim e todas as outras mulheres que se aproximam de você por dinheiro? Francisco parou de mexer o café e a olhou. A diferença é que eu sei que você não está comigo por dinheiro. Como você sabe? Porque você briga comigo toda vez que ofereço ajuda financeira. Exato. E quero continuar assim. Eles haviam tido essa mesma discussão 3 vezes na última semana. Francisco genuinamente não entendia por que ela insistia em pagar suas próprias contas,
quando ele poderia resolver todos os problemas financeiros dela com o que para ele era dinheiro de bolso. E Alejandra não conseguia explicar como era importante para ela manter sua dignidade e independência. Tudo bem, disse ele finalmente, trazendo 2 xícaras de café, sem pagar contas, mas posso pelo menos te dar carona para o trabalho. Francisco, você tem um Maserati. Se eu chegar no trabalho nesse carro, Dolores vai ter um ataque cardíaco. Posso usar outro carro. Você tem vários carros? Alguns. Alejandra balançou a cabeça. Mesmo depois de 3 semanas, ainda a surpreendia como a vida de Francisco era diferente da dela. Ele tinha 3 carros, 2 apartamentos, uma casa na praia e um assistente pessoal que organizava sua agenda com a precisão militar. Ela tinha um carro que fazia ruídos preocupantes, um apartamento minúsculo e uma agenda que consistia em trabalho e ir para casa alimentar o gato. Alejandra, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está feliz? Como assim? Com a gente, conosco. Você está feliz? A pergunta a pegou desprevenida. Por que você está perguntando isso? Porque às vezes sinto que você está sempre na defensiva comigo, como se estivesse esperando que eu faça algo que prove que sou o playboy superficial que você pensava que eu era. Alejandra colocou a xícara na mesa e o olhou seriamente. Francisco, eu estou feliz. Mais feliz do que fiquei em muito tempo. Mas tenho medo de que quando a novidade passar, você perceba que nossa diferença de classe é um problema maior do que pensávamos. Que novidade? A novidade de namorar alguém real. Alguém que não quer suas coisas, que te desafia, que é diferente das mulheres com quem você normalmente sai. Francisco a estudou por um longo momento. É isso que você acha? Que você é um experimento para mim? Não sei o que acho. Só sei que somos de mundos muito diferentes. E você acha que isso é um problema? Você não acha? Antes que ele pudesse responder, o telefone de Francisco tocou. Ele olhou para a tela e suspirou. É Carmen. Provavelmente algo urgente. Atende. Francisco, sinto muito interromper, disse a voz de Carmen pelo viva-voz. Mas tem uma situação aqui. Os investidores japoneses estão insistindo numa reunião de emergência. Aparentemente há rumores sobre a fusão com a empresa alemã e eles querem esclarecimentos. Que rumores? Que você está distraído ultimamente e não prestando atenção suficiente nos negócios. Francisco olhou para Alejandra, que estava tentando fingir que não estava ouvindo. Isso é ridículo, Carmen. Eu sei, mas eles têm muito dinheiro investido conosco. Roberto já está organizando uma apresentação, mas eles querem falar com você pessoalmente. Quando? Agora. Eles estão a caminho do escritório. Francisco passou a mão pelos cabelos, frustrado. Tudo bem, estou indo. Francisco, sinto muito. Sei que era seu dia de folga. Não tem problema. Chego em 20 minutos. Ele desligou e se virou para Alejandra. Desculpa. Vai, disse ela se levantando. É importante. Alejandra, eu não queria... Francisco, é seu trabalho, eu entendo. Vem comigo. Para o escritório? Para uma reunião com investidores importantes? Francisco, eu sou uma bibliotecária. Não pertenço àquele mundo. Você pertence ao meu mundo. Não, não pertenço. E está tudo bem. Francisco a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Isso não está certo. O que não está certo? Você se diminuir assim. Como se não fosse inteligente ou interessante ou importante o suficiente para estar na minha vida profissional. Francisco, não estou me diminuindo. Estou sendo realista. Você tem um mestrado, gerencia programas que impactam centenas de pessoas. Por que acha que não pode conversar com os investidores sobre negócios? Porque não sei nada sobre fusões empresariais ou mercados internacionais. Porque eles vão me olhar e ver exatamente o que sou. Uma mulher comum que não tem lugar entre vocês. Alejandra, vai para a sua reunião, Francisco. Eu volto para casa. Não quero deixar você assim. Estou bem. Não, não está. Ela suspirou. Tudo bem, não estou. Mas não é nada que você possa consertar correndo para o escritório. Então, o que posso fazer? Nada, só se vai. Suas responsabilidades são importantes. Francisco a beijou na testa, claramente relutante em sair. Vamos conversar sobre isso mais tarde? Claro. Mas quando Francisco saiu, Alejandra não foi para casa. Em vez disso, ela caminhou pelas ruas do bairro rico onde ele morava, se sentindo completamente deslocada entre as lojas de grife e os restaurantes caros. Ela parou na frente de uma galeria de arte,
olhando através da vitrine para pinturas que custavam mais que sua renda anual, quando ouviu alguém chamando seu nome. Alejandra? Alejandra Herrera? Ela se virou e encontrou uma mulher elegante, de cerca de 40 anos, impecavelmente vestida e com um sorriso que não chegava aos olhos. Desculpa, você me conhece? Sou Valentina Córdoba. Talvez Francisco tenha me mencionado. O nome soou familiar, mas Alejandra não conseguiu colocar de onde. Não, desculpa. Fomos noivos por 2 anos. Terminamos há 6 meses. O estômago de Alejandra afundou. Ah, posso te oferecer um café? Acho que seria bom conversarmos. Toda a fibra do ser de Alejandra gritava para ela recusar e sair dali correndo. Mas sua curiosidade venceu. Tudo bem. Eles se sentaram num café chique, onde Alejandra se sentiu imediatamente desconfortável. Valentina pediu algo complicado com leite de amêndoas e xarope especial. Alejandra pediu café comum. Então, disse Valentina, mexendo delicadamente sua bebida, você é a famosa bibliotecária. Famosa? Francisco não para de falar sobre você. Pelos amigos em comum, claro. Ah, é interessante. Nunca pensei que ele fosse se interessar por alguém tão diferente. Diferente como? Valentina sorriu, mas havia algo afiado naquele sorriso. Bem, você sabe, comum, normal. Alejandra sentiu uma pontada de irritação. E isso é ruim? Claro que não. É até refrescante, imagino. Para alguém como Francisco, que sempre conviveu com mulheres de sua classe social. Alguém como eu é uma novidade, você está dizendo. Exatamente. Valentina pareceu satisfeita por Alejandra entender. É como quando pessoas ricas decidem fazer trabalho voluntário em bairros pobres. É uma experiência interessante. Faz elas se sentirem bem sobre si mesmas. Mas no final do dia, elas sempre voltam para casa. As palavras atingiram Alejandra como um soco no estômago, principalmente porque ecoavam exatamente os medos que ela havia expressado para Francisco meia hora atrás. Você acha que é isso que estou fazendo? Sendo o trabalho voluntário de Francisco? Não tenho certeza se você está fazendo isso conscientemente, disse Valentina com falsa gentileza. Mas Francisco sempre teve tendências beneficentes. Ele gosta de ajudar pessoas menos afortunadas. E você acha que ele está me ajudando? Bem, você trabalha numa biblioteca municipal, não é? E ele está te levando para restaurantes caros, te mostrando seu mundo. Deve ser muito excitante para alguém na sua posição. Alejandra se levantou abruptamente. Sabe, obrigada pelo café e pela perspectiva esclarecedora. Alejandra, espera. Não quis ofender. Não se preocupa. Foi muito informativo. Alejandra saiu do café com o coração batendo acelerado e uma sensação horrível no estômago. Valentina havia posto em palavras todos os medos que ela tinha tentado ignorar. E se ela estivesse certa? E se Francisco realmente a via como um projeto de caridade? E se toda a sua gentileza, toda a sua insistência em pagar por tudo, todo o seu interesse em sua vida simples, fosse apenas ele se sentindo bem consigo mesmo por ajudar alguém menos afortunada? Quando chegou em casa, Alejandra se sentou no sofá com o Sr. Bigodes no colo, tentando processar o que havia acontecido. Seu telefone tocou várias vezes, Francisco tentando ligar, mas ela não atendeu. Finalmente, por volta das 9 da noite, ele apareceu na porta dela. Por que você não atende o telefone? Perguntou ele quando ela abriu a porta. Porque precisava pensar. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre se isso tudo é real ou se sou só mais um dos seus projetos beneficentes. Francisco pareceu genuinamente confuso. Do que você está falando? Encontrei Valentina hoje. A expressão dele mudou imediatamente. Ah, ela me disse coisas interessantes sobre você. Sobre como você gosta de ajudar pessoas menos afortunadas. Alejandra, Valentina está com raiva porque terminamos. Ela vai dizer qualquer coisa para... Ela está errada? Você não está comigo porque se sente bem consigo mesmo por salvar a bibliotecária pobre? É claro que está errada. Então, por que você sempre quer pagar minhas contas? Por que insiste em me levar para lugares caros onde eu me sinto desconfortável? Por que toda vez que falo sobre minha vida simples, você age como se fosse algo que precisa ser consertado? Francisco ficou quieto por um longo momento. Por que, disse ele finalmente, eu te amo e quero que você tenha tudo de bom na vida. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Era a primeira vez que qualquer um dos dois dizia, eu te amo. Francisco, eu te amo, Alejandra. Não como um projeto de caridade, não como uma novidade,
não como trabalho voluntário. Eu te amo porque você é corajosa e inteligente e gentil, porque você se importa com coisas que realmente importam, porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Mas você quer mudar minha vida inteira. Não quero mudar você. Quero fazer sua vida mais fácil porque odeio ver você se preocupar com dinheiro. Quero dividir minhas coisas com você porque é assim que demonstro amor. E se eu disser que sua forma de demonstrar amor me faz sentir como se você me achasse inadequada? Francisco a olhou como se ela tivesse lhe dado um tapa. Não é isso que eu quero que você sinta, mas é o que eu sinto. Eles ficaram parados ali, olhando um para o outro, ambos percebendo que tinham um problema muito real, que o amor sozinho talvez não conseguisse resolver. Durante a semana seguinte, Francisco e Alejandra mal se falaram. Ele estava mais ocupado que o normal, ou pelo menos era o que dizia, e ela estava fingindo que não sentia falta dele a cada minuto do dia. O Sr. Bigodes parecia sentir a tensão e ficava olhando para a porta esperando que Francisco aparecesse. Você está sendo dramática, disse Dolores na quinta-feira, encontrando Alejandra reorganizando a sessão de biografia pela terceira vez naquela semana. Estou sendo produtiva. Está canalizando seus sentimentos reprimidos em organização compulsiva. É diferente. Dolores, não quero falar sobre isso. Quando foi a última vez que você viu o garoto bonito? Domingo. E hoje é quinta. Alejandra, vocês dois estão sendo idiotas. Nós não somos compatíveis, Dolores. É simples assim. Besteira. Vocês são tão compatíveis que chegam a ser irritantes. Somos de mundos diferentes. E daí? Romeu e Julieta eram de famílias inimigas, e olha como funcionou. Eles morreram, Dolores. Ok, exemplo ruim, mas o ponto permanece. Alejandra estava prestes a responder quando viu uma figura familiar na entrada da biblioteca. Francisco estava ali, mas não sozinho. Roberto estava com ele, carregando uma pasta, e havia outro homem de terno que ela não conhecia. Dolores, sussurrou ela, se escondendo atrás de uma estante. Ele está aqui. Quem? O Francisco? Ótimo. Vai lá falar com ele. Ele não está sozinho. Tem homens de negócios com ele. Dolores espiou por cima da estante. Eles parecem sérios. Francisco estava falando com alguém no telefone, enquanto Roberto mostrava o espaço da biblioteca para o terceiro homem. Alejandra conseguiu capturar fragmentos da conversa. Sim, o espaço seria perfeito para a expansão. Localização ideal. Custo-benefício excelente. O estômago de Alejandra afundou. Eles estavam avaliando a biblioteca. Ela se aproximou mais, tentando ouvir melhor. A prefeitura está interessada em vender o prédio, dizia Roberto. Com os cortes no orçamento, eles não podem mais manter a biblioteca funcionando. Seria uma aquisição fácil. E os funcionários? Perguntou o homem desconhecido. Poucos. Uma bibliotecária-chefe próxima da aposentadoria e uma assistente. Nada que não possa ser resolvido com indenizações adequadas. Alejandra sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Francisco sabia que ela trabalhava ali. Ele sabia o quanto a biblioteca significava para ela, para a comunidade, e estava ali avaliando o espaço como se fosse apenas mais um imóvel comercial. Francisco desligou o telefone e se juntou à conversa. O que vocês acham? Perguntou ele. Perfeito para o que precisamos, respondeu o homem desconhecido. Localização central, fácil acesso, e com o preço que a prefeitura está pedindo, seria praticamente um roubo. E a questão dos livros e equipamentos? Perguntou Francisco. Podemos doar para outras bibliotecas, boa publicidade para a empresa. Francisco assentiu olhando ao redor. Por um momento seus olhos passaram na direção onde Alejandra estava escondida, mas ele não a viu. Tudo bem, disse ele. Vamos fazer uma oferta. Alejandra se sentiu nauseada. Ela saiu de trás da estante e caminhou em direção ao grupo, ignorando os gestos frenéticos de Dolores para que ela parasse. Francisco, ele se virou e a surpresa em seu rosto foi genuína. Alejandra, eu não sabia que você estava trabalhando na biblioteca onde trabalho todos os dias. Que surpresa! O tom gelado de sua voz fez Roberto e o outro homem trocarem olhares desconfortáveis. Senhor Marim, disse Roberto hesitantemente, talvez devêssemos continuar essa conversa no escritório. Não, disse Alejandra, seus olhos fixos em Francisco. Acho que devemos continuar aqui mesmo. Afinal, vocês estão falando sobre comprar este lugar, não estão? Francisco pareceu genuinamente desconcertado. Alejandra,
Eu posso explicar. Por favor, explique. Explique como você pode estar aqui avaliando meu local de trabalho como se fosse uma propriedade qualquer. Não é assim. Não, então como é? Porque acabei de ouvir vocês falando sobre indenizar funcionários e doar os livros como se fôssemos obstáculos a serem removidos. O terceiro homem pigarreou. Talvez devêssemos dar privacidade para vocês. Não, disse Alejandra firmemente. Quero que vocês ouçam isso. Quero que entendam que esta biblioteca não é só um prédio. Ela atende centenas de pessoas da comunidade, crianças que não têm livros em casa, idosos que vêm aqui para não se sentirem sozinhos, pessoas que dependem do acesso gratuito à internet para procurar emprego. Alejandra, disse Francisco suavemente, você não entende. Eu não entendo? Eu não entendo que você está tentando tirar a biblioteca da minha comunidade, que você está prestes a deixar centenas de pessoas sem esse serviço essencial, que você está literalmente tentando destruir o trabalho da minha vida. Não é sobre destruir. Então é sobre o que, Francisco? Me conte. O que é tão importante que vale mais que uma biblioteca inteira? Francisco olhou para Roberto e o outro homem, claramente desconfortável. É complicado. Tente me explicar. Apesar de ser só uma bibliotecária, talvez eu consiga entender conceitos empresariais básicos. A sarcasmo em sua voz o atingiu como um tapa. Alejandra, você sabe que não é isso que eu penso de você. Sei, porque da onde estou, parece que você pensa em mim como um obstáculo a ser contornado. Como mais um funcionário a ser indenizado adequadamente. Você está tirando as coisas de contexto. Estou? Então me dá o contexto. Me explica por que meu namorado está secretamente tentando fechar minha biblioteca. Não é secretamente. Eu ia te contar. Quando? Depois de assinar os papéis? Depois de me deixar sem emprego? Francisco passou a mão pelos cabelos, frustrado. A prefeitura já decidiu fechar a biblioteca, Alejandra. Com ou sem mim. Eles não têm orçamento para mantê-la funcionando. E você pensou que seria melhor comprá-la para quê? Um escritório? Uma loja? Um estacionamento? Para um centro comunitário, disse ele finalmente. Queríamos transformar em um centro comunitário com biblioteca, programas educacionais, acesso à tecnologia. Alejandra parou. O quê? O plano era manter a biblioteca, mas expandir os serviços. Criar programas de capacitação profissional, aulas de informática para idosos, espaço para eventos comunitários. Você ia manter a biblioteca? Ia melhorar a biblioteca e te oferecer o cargo de diretora de todo o programa. Alejandra se sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Por que você não me contou isso? Porque queria que fosse surpresa. Porque sabia que você brigaria comigo sobre aceitar o emprego, sobre ter salário melhor, sobre mim estar consertando sua vida de novo. Francisco, e por quê? Continuou ele, sua voz ficando mais alta. Estava tentando encontrar uma forma de fazer algo bom para você e para a comunidade sem que você se sentisse como se fosse caridade. Mas é caridade, disse ela em voz baixa. É investimento comunitário. É você usando seu dinheiro para resolver os problemas da minha vida. E se for? E se eu quiser usar meu dinheiro para fazer algo que vai ajudar as pessoas que você se importa? E se eu quiser investir em algo que você ama? Por que não é seu lugar fazer isso? Por que não? Porque... Alejandra lutou para encontrar as palavras certas. Porque quando você resolve meus problemas com dinheiro, você tira minha capacidade de resolvê-los sozinha. E se você não conseguir resolver sozinha? E se a biblioteca fechar e você perder seu emprego de qualquer forma? Então pelo menos terei tentado. Francisco a olhou como se ela tivesse dito a coisa mais frustrante do mundo. Isso não faz sentido. Faz para mim. Senhor Marim, interrompeu Roberto hesitantemente. Talvez devêssemos adiar esta discussão. Não, disse Alejandra. Não vamos adiar. Vamos resolver agora. Ela se virou para Francisco, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Francisco, eu te amo, mas não posso estar com alguém que acha que precisa salvar minha vida. Eu não acho que preciso salvar sua vida. Não? Então, por que toda vez que menciono um problema, sua primeira reação é tentar resolvê-lo com dinheiro? Por que você não pode simplesmente me ouvir sem tentar consertar tudo? Porque te amo e odeio ver você lutando quando posso fazer as coisas ficarem mais fáceis. Mas e se eu não quiser que as coisas sejam mais fáceis? E se quiser lutar pelas coisas que importam para mim? Francisco ficou quieto, claramente frustrado. Então o que você quer de mim, Alejandra?
Quer que eu finja que não posso ajudar quando posso? Quer que ignore quando vejo você preocupada com dinheiro ou trabalhando em condições precárias? Quero que você me veja como uma igual, não como alguém que precisa ser salva. Eu te vejo como uma igual. Não, você não vê. Você me vê como uma pessoa boa que precisa de ajuda. E há uma diferença. Francisco olhou para ela por um longo momento. Depois, suspirou pesadamente. Então, o que fazemos agora? Perguntou ele. Acho que precisamos de um tempo, disse Alejandra, as palavras saindo como se cada uma machucasse. Precisamos pensar sobre se realmente somos compatíveis. Alejandra, Francisco, você é uma pessoa incrível, gentil, generosa, inteligente. Qualquer mulher seria sortuda em estar com você. Mas não você? Talvez não eu. Francisco assentiu lentamente, a dor clara em seu rosto. Se é isso que você quer, é o que acho que precisamos. Ele se virou para Roberto e o outro homem. Cancelem a oferta. A biblioteca fica como está. Mas, senhor, começou Roberto, você ouviu o que eu disse. Cancela tudo. Francisco olhou para Alejandra uma última vez. Espero que você encontre uma forma de salvar a biblioteca que seja adequada aos seus padrões. E com isso, ele saiu da biblioteca, deixando Alejandra parada ali com o coração despedaçado, se perguntando se havia acabado de cometer o maior erro da sua vida. 2 semanas depois, Alejandra estava sentada na frente do computador da biblioteca, olhando para uma tela em branco que deveria conter sua carta de demissão. A prefeitura havia confirmado oficialmente que a biblioteca seria fechada no final do mês devido aos cortes orçamentários. Sem a oferta de Francisco para comprar o prédio e transformá-lo em centro comunitário, não havia salvação. Dolores entrou na pequena sala de escritório carregando 2 xícaras de café. Ainda olhando para a tela em branco? Perguntou ela. Estou tentando encontrar as palavras certas para explicar como falhei com toda a comunidade. Você não falhou com ninguém. Não? A biblioteca está fechando, Dolores. As crianças não vão ter mais lugar para vir depois da escola. Os idosos vão perder seu ponto de encontro. As pessoas não vão ter mais acesso gratuito à internet. E isso é sua culpa? Eu recusei a única chance que tínhamos de continuar funcionando. Dolores se sentou na cadeira ao lado dela. Alejandra, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente recusou a ajuda do Francisco? Porque ele estava tentando resolver meus problemas. Não. Qual é a verdadeira razão? Alejandra suspirou. Porque tenho medo. Do quê? De que se eu deixar ele cuidar de mim, vou me tornar dependente dele, como minha mãe ficou dependente do meu pai. Sua mãe? Alejandra nunca havia falado sobre isso com ninguém no trabalho. Minha mãe era inteligente, Dolores. Muito inteligente. Mas depois que se casou com meu pai, parou de trabalhar. Parou de ter ambições próprias. Quando ele morreu, ela não sabia como se sustentar sozinha. Passou anos lutando financeiramente porque havia perdido sua independência. E você tem medo que isso aconteça com você. Tenho medo de que, se aceitar a ajuda de Francisco, vou parar de lutar pelas coisas que importam para mim. Vou me tornar confortável demais. Alejandra, querida, você percebe que Francisco não estava tentando fazer você parar de trabalhar. Ele estava tentando te dar mais recursos para fazer o trabalho que você ama. Mas e se nada? Você não é sua mãe, e Francisco não é seu pai. Você é a mulher mais teimosamente independente que conheço. Acha mesmo que alguma coisa poderia fazer você desistir de lutar pelas coisas que importam? Antes que Alejandra pudesse responder, ouviram uma comoção na área principal da biblioteca. Vozes altas, passos rápidos e o som de cadeiras sendo arrastadas. O que está acontecendo? Murmurou Dolores. Elas saíram do escritório e encontraram uma cena surpreendente. A biblioteca estava cheia de pessoas, membros da comunidade, pais com crianças, idosos, jovens. Carmen estava no meio de tudo, organizando pessoas com eficiência militar. Carmen, disse Alejandra surpresa. O que você está fazendo aqui? Organizando uma reunião comunitária de emergência, respondeu Carmen, não parando de mover cadeiras. Roberto, coloca essas cadeiras em semicírculo. Miguel, você trouxe o projetor? Alejandra olhou ao redor, confusa. Reunião sobre o quê? Sobre salvar a biblioteca, claro. Como você soube que a biblioteca ia fechar? Carmen parou e a olhou. Alejandra, querida, Francisco pode ter muitos defeitos, mas desistir não é um deles. Não entendo.
Ele não parou de tentar salvar a biblioteca só porque vocês brigaram. Ele só mudou de estratégia. Roberto apareceu carregando uma caixa de equipamentos. Alejandra, que bom ver você. Roberto, o que está acontecendo aqui? Francisco descobriu que a prefeitura está disposta a manter a biblioteca aberta, se a comunidade conseguir garantir 60% do financiamento. Então, ele organizou esta reunião para discutir alternativas de financiamento comunitário. Mas Francisco não está aqui, observou Alejandra olhando ao redor. Carmen e Roberto trocaram um olhar. Ele achou que sua presença poderia complicar as coisas, explicou Carmen. Mas ele passou as últimas 2 semanas pesquisando todas as opções possíveis para salvar a biblioteca, sem que parecesse que ele estava resolvendo seus problemas. Que opções? Subsídios governamentais, doações corporativas de outras empresas, campanhas de financiamento coletivo, parcerias com universidades locais, listou Roberto. Ele encontrou pelo menos 6 formas diferentes de conseguir o financiamento necessário. Alejandra se sentiu com as pernas bambas. Ele fez tudo isso, sem me contar. Por que você disse que queria lutar sozinha? Disse Carmen gentilmente. Então ele decidiu te dar as ferramentas para lutar, em vez de lutar por você. Nos próximos 40 minutos, Alejandra assistiu em fascínio, enquanto Carmen e Roberto apresentaram um plano detalhado para salvar a biblioteca. Eles haviam encontrado 3 empresas locais dispostas a se tornar patrocinadoras principais, uma universidade interessada em estabelecer um programa de extensão ali, e uma organização sem fins lucrativos que poderia administrar uma campanha de financiamento coletivo. A questão é, disse Carmen para a audiência lotada, isso vai exigir muito trabalho comunitário. Precisamos de voluntários para a campanha, pessoas dispostas a fazer bake sales, eventos de arrecadação, apresentações para empresas locais. Eu posso ajudar com os eventos, disse uma mãe na primeira fila. Minha empresa pode patrocinar um evento beneficente, ofereceu um homem no fundo. Eu organizo um grupo de leitura para idosos, disse uma senhora idosa. Podemos fazer apresentações em outros bairros. Alejandra observava maravilhada, enquanto sua comunidade se mobilizava para salvar a biblioteca. Em 2 horas, eles haviam formado 5 comitês diferentes, agendado 3 eventos de arrecadação para o próximo mês e conseguido compromissos de patrocínio que cobriam quase metade do financiamento necessário. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a sair, Alejandra se aproximou de Carmen. Carmen, posso te fazer uma pergunta? Claro. Onde Francisco está? Carmen sorriu. Provavelmente no escritório, fingindo que não está ansioso para saber como foi a reunião. Ele realmente organizou tudo isso? Cada detalhe. Passou 2 semanas no telefone, enviando e-mails, fazendo pesquisas. Roberto mal conseguiu fazer ele comer direito. Por quê? Depois da briga que tivemos, por que ele faria isso? Porque te ama, boba. E porque finalmente entendeu que amar alguém não significa resolver todos os problemas da pessoa. Significa apoiá-la enquanto ela resolve os próprios problemas. Alejandra sentiu os olhos marejarem. Carmen, eu fui uma idiota. Foram os 2 idiotas, mas idiotas apaixonados que podem consertar as coisas. E se for tarde demais? Nunca é tarde demais para um pedido de desculpa sincero. Alejandra olhou para o relógio. Eram quase 6 da tarde. Ele ainda deve estar no escritório? Provavelmente. Ele tem trabalhado até tarde toda semana. Dolores! Gritou Alejandra. Posso sair mais cedo? Finalmente! Exclamou Dolores. Vai lá buscar seu homem. 20 minutos depois, Alejandra estava no lobby da Marine Industries, desta vez vestindo jeans e tênis confortáveis. A mesma recepcionista estava lá, mas desta vez sorriu quando a viu. Senhorita Herrera, que bom vê-la! Quer que eu avise o senhor Marim que você está aqui? Por favor. Pode subir diretamente, ele está no escritório. No 20º andar, Carmen a recebeu com um sorriso enorme. Ele está esperando você, disse ela, indicando a porta do escritório de Francisco. Alejandra bateu suavemente e entrou. Francisco estava sentado à mesa, rodeado de papéis, com cara de quem não havia dormido direito em semanas. Quando levantou os olhos e a viu, a expressão dele passou de surpresa para esperança cautelosa. Oi, disse ele. Oi, como foi a reunião? Você sabe como foi. Carmen provavelmente já te contou cada detalhe. Francisco deu um pequeno sorriso. Pode ser.
Francisco, posso sentar? Claro. Ela se sentou na cadeira na frente da mesa dele, a mesma onde havia se sentado 2 semanas atrás, quando veio se desculpar. Vim te agradecer, disse ela. Pelo quê? Por organizar a reunião, por encontrar todas aquelas opções de financiamento, por fazer tudo isso mesmo depois da nossa briga. Alejandra, deixa eu terminar. Vim te agradecer e vim me desculpar. Você não precisa. Preciso, porque eu estava errada. Não sobre tudo, mas sobre muitas coisas. Francisco se recostou na cadeira, esperando. Você estava certo quando disse que eu estava sabotando nossa felicidade por medo. Tenho medo de perder minha independência, de me tornar dependente de alguém. Mas percebo agora que há uma diferença entre aceitar ajuda e perder independência. Qual é? A diferença está na intenção. Você não estava tentando me controlar ou me fazer dependente. Estava tentando me apoiar. Era isso mesmo. E eu não consegui ver a diferença porque estava muito ocupada protegendo meu orgulho ferido. Francisco se levantou e contornou a mesa, se sentando na cadeira ao lado dela, como havia feito da última vez. Alejandra, eu também preciso me desculpar. Por quê? Porque você estava certa sobre algumas coisas. Eu estava tentando resolver seus problemas, em vez de apoiá-la enquanto você os resolvia. E estava fazendo isso porque é mais fácil para mim jogar dinheiro nos problemas do que enfrentar meus próprios sentimentos sobre vê-la lutando. Que sentimentos? Medo de perdê-la. Medo de que se sua vida ficasse muito difícil, você perceberia que estar comigo não vale a pena. Francisco, e culpa. Muita culpa por ter tanto quando você tem tão pouco. Mas isso não é sua culpa. Logicamente eu sei. Emocionalmente é diferente. Eles ficaram quietos por um momento, cada um processando as palavras do outro. Então o que fazemos agora? Perguntou Alejandra finalmente. Não sei. O que você quer fazer? Quero que você me beije. Francisco sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via nele em semanas. Posso fazer isso. Ele se inclinou e a beijou, suave e carinhosamente, como se ela fosse algo precioso que ele havia pensado ter perdido para sempre. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Francisco, sim, eu te amo. Eu também te amo. E quero tentar de novo, mas com algumas regras novas. Que regras? Primeira regra, comunicação honesta. Se eu estiver me sentindo sufocada, vou te contar em vez de explodir. Se você estiver se sentindo culpado por sua situação financeira, vamos conversar sobre isso. Concordo. Segunda regra, compromisso. Às vezes vou aceitar sua ajuda graciosamente, e às vezes você vai me deixar lutar sozinha, mesmo quando for difícil para você assistir. Pode ser desafiador, mas concordo. E terceira regra, parceria. Somos uma equipe. Não você resolvendo meus problemas, não eu rejeitando toda a ajuda. Nós juntos enfrentando os desafios. Gosto dessa regra. Mesmo sabendo que significa que às vezes você vai ter que me deixar pagar minha parte do jantar? Mesmo sabendo que às vezes vou ter que aceitar que você pague minha parte do jantar? Alejandra riu. Quando eu pagaria sua parte do jantar? Quando formos comer na lanchonete da esquina da biblioteca, que é uma das suas comidas favoritas e custa $3. Como você sabe sobre a lanchonete da esquina? Carmen investigou todos os seus lugares favoritos. Aparentemente você pede o mesmo sanduíche toda terça-feira há 2 anos. Isso é ligeiramente perturbador e completamente fofo ao mesmo tempo. É minha especialidade. Eles riram e pela primeira vez em semanas tudo parecia certo novamente. Francisco? Sim? Sobre a biblioteca. O que tem? Quero que você saiba que mesmo se a campanha comunitária não der certo, mesmo se no final precisarmos da sua ajuda financeira para salvar a biblioteca, vou aceitar. Porque entendi que às vezes aceitar ajuda é a coisa mais corajosa que podemos fazer. E eu quero que você saiba que mesmo se a campanha der certo e vocês conseguirem salvar a biblioteca sozinhos, ainda vou estar aqui te apoiando. Porque entendi que amar alguém não é sobre resolver todos os problemas da pessoa, é sobre estar lá durante a jornada. Somos mesmo uma dupla patética, não somos? A dupla mais patética e mais apaixonada de Guadalajara. Posso viver com isso. Ótimo. Porque tenho algumas ideias sobre como podemos celebrar nossa reconciliação. Que tipo de ideias? Que tal começarmos com um jantar na lanchonete da esquina da biblioteca, depois voltamos para o seu apartamento para assistir documentários sobre gatos
e terminamos a noite fazendo planos para o nosso futuro juntos? Nosso futuro? A não ser que você tenha outras ideias. Em vez de responder, Alejandra o beijou novamente, um beijo cheio de promessas e possibilidades. 6 meses depois, a biblioteca não apenas permaneceu aberta, como se tornou um modelo de financiamento comunitário. A campanha havia sido tão bem sucedida que eles conseguiram não apenas manter os serviços existentes, mas também adicionar novos programas, incluindo aulas de informática para idosos, um programa de mentoria para jovens e um espaço maker com impressoras 3D e equipamentos de arte. Alejandra havia sido promovida a diretora de programas comunitários, com um salário que lhe permitia viver confortavelmente sem depender de Francisco, embora ela ocasionalmente aceitasse jantares em restaurantes chiques quando ele insistia. Francisco havia aprendido a apoiá-la sem tentar resolver todos os seus problemas, e Alejandra havia aprendido a aceitar apoio sem sentir que estava perdendo sua independência. E numa noite de sexta-feira, enquanto estavam sentados no sofá dela assistindo a um documentário sobre gatos selvagens da África, com o Sr. Bigodes ronronando entre eles, Francisco se virou para ela. Alejandra, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se casaria comigo? Ela se virou para olhá-lo surpresa. Está me pedindo em casamento? Estou perguntando se você se casaria comigo se eu pedisse. Essa é uma forma muito indireta de fazer um pedido de casamento. Estou sendo cuidadoso. Não quero que você ache que estou tentando resolver o problema da sua solteirice. Alejandra riu até chorar. Francisco Marim, você é oficialmente a pessoa mais ridícula que conheço. Isso é um sim? É um me pergunte direito e descubra. Francisco se ajoelhou no chão ao lado do sofá, tirando uma pequena caixa do bolso. Alejandra Herrera, bibliotecária extraordinária, amante de gatos, lutadora incansável por causas importantes e amor da minha vida, quer se casar comigo? Sim, disse ela, se jogando nos braços dele. Sim, sim, 1000 vezes sim. E quando eles se beijaram, selando sua promessa de uma vida juntos, o Sr. Bigodes miau alto, como se estivesse aprovando a união. Porque às vezes, os melhores finais felizes são aqueles que começam com mal-entendidos, passam por crescimento e compreensão e terminam com 2 pessoas imperfeitas decidindo ser imperfeitas juntas. E às vezes, só às vezes, o amor realmente conquista tudo, especialmente quando vem acompanhado de comunicação honesta, compromisso mútuo e um gato gordinho que aprova o relacionamento.